Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. E hoje com Isabela Tedesco, a minha co-host maravilhosa, que eu fico perdidinho quando ela não está aqui. Isabela é desesperador. Presente. Desesperador, Isabela. Faz uma sessão de terapia, você com Eu você mesmo. monto o roteirinho direitinho, mas na hora eu fico perdidinho. Porque eu não tenho tempo, né? É isso. É Mas isso. enfim, hoje estamos aqui para fazer um episódio muito especial. Isabela esteve nesse período ah, em Paris e Londres. Olha que coisa fina, gastando em euro loucamente, é, Sofrendo em euro. sofrendo em euro. Mas, como dizem, quem converte não se diverte. Então você estava lá só. A gente só pensa nisso depois. Mas, Melhor não enfim. pensar, senão chora. Ela participou da Premier Vision, que é a maior feira de matéria-prima do mundo e que aponta caminhos de tudo que vai acontecer no mercado até o inverno de 2027, pelo menos. Então, tem ali muita coisa interessante sobre cores, sobre texturas, a matéria-prima de um modo geral, e de como tudo isso vai vir para as lojas, né? Como isso vai chegar no ponto final, que é o consumidor. Porque muita coisa que é vista lá ainda está muito distante, ainda não está no time, mas já está apontando para um futuro. E aí o trabalho da Isabela é exatamente esse, de conseguir olhar tudo que está acontecendo e entender aquilo que vai funcionar e, acima de tudo, que vai funcionar dentro do mercado brasileiro. E é por isso que a gente, inclusive, criou um aulão que vai acontecer agora, no dia 13 de outubro, e é um aulão focado nisso, em como pegar tudo que é tendência até o inverno de 2027 e como que a gente traduziu isso para o mercado brasileiro. A gente está fazendo esse trabalho para apresentar para vocês uma aula super prática, dinâmica, com muita informação, com muito material, para que vocês consigam trazer para o universo de vocês, para a marca de vocês, porque cada marca também tem um tempo diferente, tudo é específico, pensado para cada um. Então, depois eu vou deixar o link aqui no descritivo do nosso episódio. Mas vamos lá, vamos Bora. desse episódio de hoje que fala um pouquinho de tudo isso aí que você viu, tanto na Premier Vision, quanto também nas ruas, enfim, né? Tudo que foi ali. Quando você estava em Londres, também estava a Semana de Moda de Londres acontecendo. Então, tem mil coisas para a Isabela contar para gente. Muitas Não deixei nem você falar fofoquinhas. ainda, né? Não deixei você falar nada, eu fui falando. Não, é isso. É uma excelente introdução. O que eu vejo muito, que fica muito claro para mim toda vez que eu visito a Premier, é que existe uma dúvida. Vou começar do começo, porque tem muita gente me pergunta, mas de onde surgem as tendências? Como é que se antecipa a tendência? Como é que você cria uma cartela de cores para uma indústria? E como é que isso vai chegar na Arara? Como é que eu vou querer comprar essa peça, essa roupa, essa cor, enfim. E a Premier Vision é o começo de tudo. É a maior feira da indústria têxtil do mundo, é uma feira global, assim. E é ali onde, com 2 anos de antecedência, eles fazem um processo de curadoria contínuo. Tem muita gente trabalhando nos bastidores dessa feira a longo prazo para eles conseguirem reunir lá dentro. Eles fazem os fóruns de tendência. Então, tem o fórum de tendência da lingerie, do fitness, da malharia, do tecido plano, do jeans, da sustentabilidade, de inovação, de acessórios e acabamentos, tem a parte de couro. Então, eles vão juntando todas essas informações e ali eles também apresentam a cartela de cores que, junto com essas indústrias, eles chegam nesse veredito do que eles acreditam que vai ser o caminho do consumo no futuro, né? Então ali a gente vê equipes das maisons, a gente vê estilistas passeando, né? Trabalhando enlouquecidamente, tentando entender para que lado que vai a coisa, porque a indústria é Mas dá uma pinta, né? Porque o pessoal da moda sempre passeia, porque dá todo mundo uma pinta. Quando tá na feira, todo mundo faz exato, o carão. carão, É, passa correndo como exatamente. se tivesse atrasado para Ah, chegar estou no muito desfile. ocupado. Não tem nada acontecendo.
mas eu tenho que parecer bacana. É muito isso. Na última edição, eu até mandei no grupo dos amigos que tinha um estilista brasileiro lá. E Eu lembro ele, de se você me lembra? falar, lembro. Ele passou correndo sei lá, a equipe dele, assim. Eu falei, gente, mas tá indo pra onde? Fazer o quê? A feira tá aqui, até, sabe? Parece que a pessoa vive no modus operandi, mas enfim. E aí, o começo de tudo é a indústria que define, e isso ninguém para pensar, que a matéria-prima, a cor, a indústria primeiro tem que fazer para se não tiver disponível, isso não vai se materializar. Então tudo começa na indústria, esse é um caminho invisível. E aí ali a gente consegue ter essa noção do que tá todo mundo apostando, qual o caminho que essas coleções vão tomar. Mas é claro que sempre devido às proporções do Brasil, né? Por exemplo, na parte de inverno, lá tem muito essa coisa dos tecidos térmicos, da parte do esqui, que não cabe pra gente, que a gente sabe que não entra, né? Tem alguns tipos de estampa que eles colocam como tendência, que a gente sabe que no Brasil não é muito aceito, então a gente precisa fazendo essa conversão. E com o tempo, né, de mercado, a gente vai entendendo como que funciona o mercado brasileiro e consegue, de uma maneira muito mais tranquila, traduzir essas tendências para o nosso mercado brasileiro, né? Isa, só para a gente tentar dar um geral, assim, há quanto tempo você vai para a Premier Vision, né? Assim, há quanto tempo você já faz esse negócio de olhar o que eles estão colocando lá e você traz para que isso seja entendido dentro do mercado brasileiro? A primeira vez que eu fui, que eu visitei a Premier, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Nossa. Eu ia com meu pai, ele fazia esse trabalho, né? E eu sempre me interessei, então ali eu ficava observando ele trabalhar, na verdade. Eu era meio que uma, como é que fala? Uma assistente, eu era assistente dele. Então eu não entendia direito as coisas, mas eu ficava observando como que a coisa acontecia, como que a feira se formava, por que que era importante, porque eu não entendia direito. Pô, você está em Paris e você tem que ficar o dia inteiro numa feira vendo tecido, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo a necessidade dessa pesquisa de tendência, de como realmente as coisas ainda. É, esse trabalho que eles fazem de curadoria pelo mundo antes para apresentar lá, né? Então é realmente muito importante essa feira. E desde os 17 anos eu comecei a trabalhar de fato com 21 anos, e desde então eu sou responsável por fazer a pesquisa da indústria, essa curadoria de tendências. Eu gosto muito dessa parte, é um negócio que me realiza mesmo, sabe? Isso é muito, são muitos anos, né? Eu acho que é muito legal isso, porque primeiro que você acompanha toda a evolução do mercado, e segundo, porque você vai treinando o olhar e entendendo que às vezes né, o que você apostava lá com os seus 20 e poucos anos e que talvez não tivesse pegado, hoje a precisão é muito maior, né? Você vai conhecendo melhor o mercado e É um entendendo. trabalho de bastidor, né? É um trás para frente, assim, é que você vai lá para trás para entender como que isso vai chegar no consumidor, como vai chegar na passarela, na capa da revista, na coleção da loja, da marca que está pensando com um ano, 6 meses de antecedência, a gente já está conseguindo traduzir isso 2 anos na frente. Então, é muito interessante e por isso que eu acho muito bacana que a gente teve uma venda muito expressiva essa semana do nosso aulão, né? E eu fico muito feliz que as pessoas estejam entendendo o valor do que a gente está entregando, né? Porque a nossa ideia desse aulão, como esse trabalho que a gente faz aqui no podcast, é de fato levar informação que tenha consistência e relevância de forma estratégica para o mercado brasileiro, para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eu estou muito feliz com esse movimento que a gente está criando. Eu também. E a gente fez acho que como sempre, o nosso propósito é levar para o máximo de pessoas e com o menor preço possível, né? E a gente fez um precinho muito, muito legal. E aí teve uma empresa que a gente está ainda em negociação, mas ela está querendo
talvez ela leve, peça para a gente fazer um aulão para a equipe dela, independente do nosso aulão. Porque é isso, assim, ela quer que as pessoas todas que estão envolvidas dentro dos processos de criação entendam sobre o que vem, porque embora pareça só e é muita coisa, é, quais cores, quais texturas, quais não sei o quê, não é só isso. A gente está falando de comportamento de consumo. Por que que cada coisa vem tem um porquê e como que as pessoas vão receber tudo isso. E acho que Existe um cuidado de bolar uma estratégia, não só vomitar a informação, né? É muito fácil anotar lá, floral, couro, exato, prata, não, menos dourado, mais prata. Tá, mas o que que eu faço com isso, né? Como é que isso entra no exato. mercado brasileiro? Como é que eu E, uso isso para me e, co- antecipar, né? Com e como que o segurança, meu né? E como que eu faço isso para o meu cliente? Porque ele, para que ele não, né, não é sair pegando tudo que é tendência e jogando dentro da sua marca que funciona. Não é isso. Cada marca tem o seu jeito de fazer. E durante Exato. muito tempo, pelo menos dentro de marcas que eu já dei consultoria, que eu já, né, passei, eu me lembro que às vezes esse cargo dessa pesquisa ficava por conta do próprio representante das malharias que visitavam as marcas. Então, a equipe de estilo tinha muito pouco contato, elas viam o que já estava na internet, assim. Mas o que está na internet é o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora não te aponta, talvez não seja o mesmo que vai acontecer daqui a 6 meses, né? E aí ver que as pessoas estão se preocupando com isso, com antecipação, com entendimento de comportamento, de para onde o mercado está seguindo e andando, isso é a parte que me deixa mais feliz, assim, ver que as pessoas realmente estão curiosas e entender como fazer com mais planejamento e não deixar acontecer de acordo com o que está acontecendo, porque às vezes não dá tempo, eu chego a lançar, lanço depois, e aí lançar depois nunca né, nunca é bacana lançar depois, depende, né? E também depende, porque se meu público Tem também não está pronto para marcas aquilo que, ali naquele exato. momento, mas o negócio de lançar depois é porque às vezes a gente quer lançar na hora que está todo mundo desejando, só que aí não dá tempo. Porque o meu planejamento não deu certo, e aí eu tenho que pensar em produção. Nem todas as marcas têm produção própria, às vezes algumas fazem por fora, ou então lojistas também fazem compras, né? Você já fez compra antecipada para sua loja multimarca, e aí você comprou errado porque você não sabia o que estava vindo, você só gostou ali com muito gosto pessoal, mas sem muita informação. Então, ver que esse mercado está se movimentando é muito interessante. Até para as pessoas que trabalham com consultoria de imagem, é muito legal que elas estejam antecipadas, porque elas já começam a fazer estudos, entender como que aquilo vai se adaptar a cada um dos clientes que elas já têm hoje dentro Exatamente. do mercado. Acho que é um estudo bem interessante. E falando de Premiere Vision, assim, se você pudesse destacar 5 coisas que foram que te chamaram muito atenção e que você acha que talvez funcione muito bem aqui dentro do mercado brasileiro. E aí pode ser cor, pode ser textura, pode ser estamparia, qualquer coisa que você viu dentro da Premiere Vision que você acha aí que funciona muito bem. Óbvio que a gente vai trazer isso no aulão muito esmiuçado, muito mais do que 5 coisas. Vai estar sempre ali com exemplos, com formas de fazer, é um outro olhar, muito mais aprofundado. Mas aqui, já, assim, para já ajudar o pessoal. Tá, então vamos lá. Eu sempre tento olhar, a feira acontece em 2 edições, né, fevereiro e setembro, fevereiro verão, setembro inverno. Então essa feira foi sobre o inverno 27 e eu sempre tento, encarar a moda como antigamente a gente tinha essa necessidade de cortar e começar tudo novo do zero. Hoje em dia a gente fala cada vez mais em transição, né, nas coleções se complementarem e na coisa ir caminhando e abrindo novas tendências e olhares, mais assim, nuances de cores que vão se falando e desabrochando de uma forma mais contínua. Então, na última edição, você até sempre me tira sarro de mim, que eu fiquei falando manualidade sem parar, né? Que eu voltei da feira com essa palavra e eu peguei ela para mim e botei na minha boca e não soltei mais. Mas é que na última feira eles trouxeram pela primeira vez a importância de tudo que é feito à mão dentro da indústria da moda, de como esses processos manuais
como que fala? Artesanais, nunca foram valorizados dentro da indústria da moda. Então, eles jogaram muita luz sobre essas manualidades, sobre esses processos e trouxeram tudo isso junto com um apelo muito forte pro sustentável. E dessa vez eles deram uma guinada na feira que eu achei que foi muito importante, porque é essa vontade de fazer o mercado se reaquecer, se sentir mais confiável, se elevar, que foi como eles criaram espaços de experiência dentro da feira. Isso nunca existiu, eu nunca vi como foi feito. Eles investiram muito nesses espaços. A gente vem falando muito sobre a importância do varejo se reinventar, né? E ali na feira, eles deixaram muito claro isso, o WGCN vem trazendo, a gente sempre está falando sobre isso, e ali eles fizeram, assim, eles deram um exemplo de como é feito. Então, além dos fóruns de tendência, que são sempre assim, bem montadinhos, bonitinhos, mas eles estavam com um birro que faz fragrâncias, não especificamente só perfumes, então eles estavam ali fazendo uma experiência onde eles traziam bebidas, drinks combinados com fragrâncias que você poderia usar dentro da sua loja para apresentar uma coleção. Eles estavam linkando isso até apresentar cores com cheiros, então eu achei isso muito interessante. Tava fazendo muito sucesso. Eu fui lá 2 vezes tentar chegar perto, assim, tava cheio de gente. Eu achei muito bacana. Eles estavam trazendo como as cores da moda impactam também o universo da beleza. Então, isso foi uma primeira vez que eu vi eles se unindo com esse universo dos cosméticos. E eu acho que faz muito sentido, porque a moda, ela não pode mais se distanciar, né? A moda, ela tá muito voltada para uma praticidade do dia a dia e para o desejo de romper exatamente com esse dia a dia. Então, eu vejo esses dois caminhos. Essa moda que a gente consegue usar roupa todo dia e ir para um happy hour e tal, e seguir a vida, a roupa da academia, que é a roupa do dia, mas existe o desejo da opulência também. Então, eu vi eles trazendo esse universo da beleza também para dentro da moda. Eles fizeram uma parceria com uma marca de esmalte. E eles estavam apresentando a cartela de cores também em cores de esmalte. Isso também eu achei muito legal. Como eles estão trazendo essas referências do dia a dia dentro do universo, para o universo da moda. E a gente não pode mais se isolar, né? Então eu achei muito bacana. E a cartela de cores foi apresentada de uma forma interativa. Então eles criaram um painel imenso, com um espelho embaixo, um espelho em cima, e você escolhia a nuance de cor que você queria. Aquilo ficava tipo um caleidoscópio que fala? É assim, Sim, essa tem um palavra? monte de coisas que você. E a cor ia virando um subtom do tom e Isso. passando para outro tom. E normalmente a gente vê a cartela de cor, são os quadradinhos ali, as famílias separadas, né, e tal. E você vê as cores interagindo entre si, mas dá um gostosinho no cérebro, assim, sabe? Gera uma experiência boa. E foi exatamente isso que eles trouxeram pela primeira vez, como é importante você criar a experiência dentro do que você está apresentando, sair do senso comum. Então, eles trouxeram isso e eu pensei, nossa, a gente tá trazendo a informação certa, realmente isso está acontecendo. E depois isso se confirmou no varejo, que a gente estava até conversando, né? Bem Bom, dessa coisa de explorar os sentidos, né? De é, sabor, cheiro. A de gente já falou causar sobre. alguma coisa, A gente já sabe? falou sobre isso aqui em outros episódios e tal, né? Sobre a importância de linkar com a culinária, com sabores, com cheiros. A gente trouxe até o exemplo que não é diretamente da moda, mas da Granado, que fez sorvetes que têm conexão com as fragrâncias, para que as pessoas entendam da onde vêm aquelas fragrâncias e tudo mais. Eu acho que a Missy fez um desfile em que a Nelly fez um Foi. sorvete também, com sabores. Nelly Então, isso é muito. Pereira, né? Para quem não conhece, Exato, trabalho Nelly, incrível da Nelly. maravilhosa.
Então acho que é muito buscar novas formas de apresentar aquilo que você tem, né, porque a gente às vezes fica pensando em experiência, e aí, por exemplo, na NRF de janeiro, que aconteceu em Nova York, todo mundo só falava da loja da Louis Vuitton, porque a loja da Louis Vuitton estava em reforma, e eles encaparam a loja inteira como se fosse o tapume, era a coisa mais linda do mundo. E aí a gente está falando do LVMH, que é um grupo gigante, que pode adesivar e gastar uma fortuna para fazer com que o adesivo seja mais bonito do que a loja ou tão bonito quanto. Mas não é sobre isso especificamente. É esse Não. jeito, né? Esse entender o que eu estou querendo contar para o meu cliente e entender que eu posso contar de diversas outras formas. E aí pode ser com cheiro, com sabor, com conexão com cosmético, com conexão com sentido, os sentidos humanos sendo abordados de diversas formas que eu acho que é muito interessante nesse lugar. Exatamente. E aí a gente consegue, linkar com vários outros movimentos do varejo e trazer isso de uma forma estratégica muito bacana e funcional para o mercado brasileiro, porque é isso, né, a gente tem exemplos milionários aí, mas são exemplos. O que que a gente pode tirar disso, né? Como é que a gente pode trazer isso de uma forma funcional, para o nosso mercado? E aí você estava falando aqui e eu tô pensando que outra coisa que me chamou bastante atenção é que eles têm aumentado muito a área da pesquisa de parte fitness. Isso começou muito tímido, porque, enfim, uma feira de tecidos de moda e tal. E cada feira, cada vez que eu vou, esse tamanho dessa área fitness aumenta, que eles nem chamam mais só de fitness, tem ali já o lingerie e tal. E a cartela de cores estava exatamente coordenada com a cartela de cores da moda. Então eu acho que isso é um sinal para a gente se atentar. O fitness veio para ficar e no Brasil a gente tem um mercado imenso, imenso. Esse setor só cresce. O fitness e a lingerie, a gente tem isso intrínseco na nossa identidade brasileira, né? Então eu fiquei muito atenta a isso e trouxe uns insights muito bacanas para esse mercado e como essas coleções também conversam, né? Porque é isso, a moda cada vez mais ela chama os outros setores, as outras áreas da vida para participar do dia a dia dela, né? Ela se isola cada vez menos. É, Perfeito. Já foram deixa eu duas, pensar. né? Já foram duas. Eu tô Experiências e aqui. agora essa coordenação entre moda, lingerie e fitness na questão de cores, porque cada vez mais as pessoas estão usando essas peças em situações muito semelhantes, né? É o fitness que vai para cada vez mais para a rua e se mistura com a alfaiataria e se mistura com um monte de coisa, né? Faz que uns 15 dias, não sei, a Francesca lançou uma coleção com a A Hering, Hering. e aí você via ali a roupa tinha coisa fitness e tinha coisa que era alfaiataria, do tipo Francesca, Perfeito esse exemplo, e sim. tinha o athleisure, aqueles moletons grandões da Francesca, e estava tudo junto. Então você podia Com a usar. identidade da Francesca, que é uma coisa que ela imprime muito Exato. bem. Esse exemplo é maravilhoso, Estava realmente. conectado por cor, estava conectado por um monte de coisa, então eu podia usar a alfaiataria com o fitness e vice-versa. Tudo transitava no mesmo ambiente de uma mesma mulher que tem aquele estilo da Francesca, e eu achei muito bonita assim, a coleção para ela, e foi muito bonita. E ela já trouxe ali essa coisa que é muito linkada uma coisa com a outra. Exatamente, isso é um exemplo perfeito de como a gente pode, transitar por entre esses universos de uma forma funcional, né, que Exato. além de ser bonito, gera desejo e faz sentido na vida das pessoas, né. E Perfeito. aí outra coisa que me chamou muita atenção é que a gente vem escutando falar desde a pandemia e esse assunto não tinha, saído, essa pauta só vinha crescendo e na última, feira em fevereiro, que foi o verão, ainda só se falou disso, que são as texturas e o toque, a importância do toque, do conforto, de como a gente tem
como a gente pode acalmar através do tato, essa coisa de sensibilizar a mão e ganhar a peça através do toque, assim, não precisar, não se falava muito de grandes silhuetas, assim, nada muito, tudo focado na textura, no toque, na coisinha do aconchego, dessa necessidade de se conectar com a roupa, com o seu corpo, nananã. E aí, nessa feira, eles foram para um caminho, assim, que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu acho que a gente precisa, mesmo que a gente fale em continuidade, a gente está num momento que a gente vive essa crise de incertezas política, econômica, climática, enfim. E a moda, ela é esse lugar de muitas vezes de esperança, um lugar de extravasar, e a gente não estava tendo essa possibilidade. E nessa feira eles trouxeram muito brilho, muita textura, mas uma textura que não necessariamente vai agradar ao toque, assim. Muito bordado, muita lantejola, muito couro trabalhado, muito acessório, muitas coisas, assim, muita cor, muita estampa. E isso dá um quentinho no coração de assim, vamos time, vamos reagir, sabe? Porque isso, essa tendência da textura que agrada, que aconchega, ela vai continuar existindo e ela vai existir na nossa necessidade do dia a dia. Mas agora a moda volta a dialogar nesse lugar de opulência, nesse lugar de querer extravasar, do mais é mais, de ser visto, desse lugar de você sair do senso comum e ter o seu momento, sabe? E eu acho que isso é muito um lugar que a gente não estava mais olhando, ou que a gente desaprendeu a olhar, né, desde a pandemia e com tantas incertezas e crises, né? Mas que pode existir, que a gente pode extravasar e que a gente faz isso de algumas formas. E por que não voltar a colocar a moda nesse lugar também de possibilidade? E a gente está vendo já um reflexo disso nas passarelas, em alguns desfiles que estão saindo fora do contexto, que estão trazendo essa moda mais criativa de novo, e isso me deixa imensamente feliz, pessoalmente, assim, como uma apaixonada por moda, sabe? O básico é muito legal, o Quiet Luxury fez sentido por muito tempo, tem uma razão, tem um fundamento, é compreensível, traz uma moda mais comercial, mas a gente precisa desse lugar de extravasar mesmo, sabe? De poder ir para outro lugar, ser outra pessoa, entrar num personagem e se montar. A gente perdeu essa verve de se montar, sabe? Eu sentia muita falta disso. Essa feira deixou isso muito claro. E os desfiles vêm trazendo esse início, né? Porque o desfile tá antes da feira, né? A feira já tá 2 anos na frente, mas a gente vê esse movimento se confirmando, se criando. Então, isso é uma alegria muito grande. E falei para, não parei mais, nem sei mais onde é que eu Não, tô. Me não. Nós empolguei, hein? estamos. Foi maravilhoso. E acho que é muito isso, né? E realmente, a gente. Essas semanas de moda, principalmente em Milão, que está acontecendo agora, eu estou muito feliz, assim. Nova York também eu vi muita coisa. Londres sempre é um lugar de experimentação, então a gente já vê ali muita coisa. São marcas menores, nesse sentido, não são tão globais. É, Tem muito isso das marcas menores, né? Eu peguei é, 2 saídas de desfile ali e, assim, eu fui comprar brinquedo para o meu filho numa loja de brinquedos e o brinquedo que ele queria coisa de Pokémon. Tava no último andar da loja e não podia entrar porque tava tendo um desfile no último andar da loja de brinquedo. Eu achei o máximo, assim. Então, eles, por muito. serem marcas menores e tal, eles usam muito esses espaços. A gente tem essa coisa, é, do desfile aqui, de muitas vezes ser num lugar que não fala muito com a gente, que não gera essa experiência. E ver um desfile acontecendo numa loja de brinquedo eu achei o máximo. O máximo. E aí a gente vê, né, enfim, Milão de um modo geral, porque Milão e Paris são onde a gente tem mais marcas com expressão muito grande, né? E aí você vê, por exemplo, as marcas, as principais marcas apontando já para um pouco mais dessa opulência, para um pouco mais de criatividade, por uma questão de cartelas de cores que são
bem diferente das que nós vínhamos vendo nos últimos desfiles, né? Eu acho que os últimos desfiles a gente via assim, existia um primor muito grande pela técnica, que ela continua Sim. lá. Então a gente via coisas que eram muito bem feitas, mas muito bem feitas, mas de um modo geral todo mundo trabalhando ali numa zona de cores que era muito parecida, e até de materiais. Eram os materiais nobres, a lã, o couro, né? Coisas que seriam caras e reconhecidamente muito, As muito modelagens boas. também muito parecidas, Exato, né? Tudo muito funcional, aquela coisa de trazer o guarda-roupa masculino para o guarda-roupa feminino. exato. E aí E aí, agora a gente vê uma coisinha diferente. E não é isso ainda para o consumidor final, trazendo para o Brasil, para as nossas marcas, ainda vai demorar um pouquinho mesmo. A gente está olhando já para 26, 27 lá para frente. Porque o que acontece nas semanas de moda é para o pessoal, o topo do topo da pirâmide de consumo de informação de moda. Né? As pessoas comuns, os clientes comuns, eles demoram um pouquinho. Essa galera ainda vai ficar ali meio, né, ainda está no momento em que ele vai começar uma transição para algo novo. Então também não adianta nada correr atrás. Mas a gente vê que esses sinais mostram para onde a gente tem que ir e do quanto é importante a gente estar antenado ao que está acontecendo e já começar a fazer planejamentos para que a gente consiga ir na hora certa dentro do negócio que a gente tem. E aí você falou sobre é, a questão das experiências, trouxe a questão dessa unificação de moda pleasure com fitness, lingerie, moda, tudo caminhando junto. Falou agora sobre essa questão Como é que eu vou resumir isso que você falou agora? Que você falou pra caramba, né? eu falei, eu me Deixa empolguei, eu genuinamente me empolguei. a Eu acho gente... que é mais sobre a mudança dos materiais, né? De como os materiais tira o foco da textura, do gostosinho, só se falava em modal, em algodão e tal. E agora a gente foge completamente dessa realidade e vai para o veludo, para o couro, para o bordado, para o brilho, é, sabe? Para mim, Extrapola. quase é como se a gente estivesse saindo desse minimalismo fofo, que ainda tem uma conexão com aquele pijama da pandemia, que foi Sim. desdobrando em diversos lugares, né, até chegar a uma alfaiataria confortável, e agora começando a ir para uma coisa mais maximalista, mas maximalista não só pelo maximalismo, acho que até uma questão de comportamental mesmo. A gente, de Isso. novo, é como se tivéssemos passado por um grande outono e inverno, e agora a gente está de novo numa primavera florescendo de alguma forma e tendo exuberância, talvez uma exuberância vindo muito Exuberante. forte, E eu acho que muito assim, forte não aí. é um negócio que assim, agora tira tudo e vamos olhar só para isso. Não, eles estão trazendo isso com a cereja do bolo, como exatamente um lado da moda experimental para esse movimento de consumo, sabe? Você não vai criar a coleção inteira dessa forma, mas você vai entender que cada vez mais dentro da da emoção, da existência das pessoas, vai existir esse lugar de festejar, de ser exuberante. A gente vai reconquistar um pouco esse espaço. Eu acho que não é uma tendência para se jogar, é algo para a gente ficar atento, sabe? Perfeito. Faltam dois, Isabela. Você tem mais duas ainda para trazer para a gente. Faltam dois, eu estava pensando tudo aqui, eu falei de novo disso, já me perdi completamente. Vamos Vamos lá, lá. sobre cores. Eu me lembro que no primeiro aulão que a gente fez, você trouxe ali bastante a questão do berinjela, que começa agora, a gente começa a ver esse berinjela, sei lá que cor é essa, né? Que Eu meio que falo substitui. berinjela, né? Mas eu sei que a É, maioria das pessoas. Eu apelidei de berinjela na minha cabeça, faz sentido, mas tem. Cada um bota um nome ali. É porque ele é, é um vermelho, mas ele não é um vermelho queimado, né? Ele não, tem esse subtom que vai mais para um vinho, assim. E ele casa muito com o marrom. Então ele é como se fosse essa evolução do marrom, né? E o marrom, ele tá presente, ele ainda funciona, e lá sempre funcionou. Na verdade, isso foi uma novidade pra gente.
mas eles estão inserindo o marrom com esse tom de berinjela, isso é um ponto que pode entrar na nossa listinha aí, porque tá, esse é o ponto 4, então, porque faz muito sentido. Porque Uhum. ao longo dos anos, acompanhando cartela de cores, a cartela de cores é uma grande decepção, porque as pessoas não aderem, né? O mercado tem muito medo de fazer cor e fica tudo parado em estoque e liquidação a rodo, enfim. E a gente começa a ver essa movimentação da mesma forma para essa opulência e tal, as cores ressurgindo e sendo combinadas. Então, eu lembro que eu falei lá em fevereiro que eu estava vendo algumas combinações de cores, que isso estava começando. E no inverno, curiosamente, eles cresceram esse movimento no inverno de coordenação de cores. Então, assim, junto ali você tem o berinjela, você tem o marrom, você tem um verde que é como se fosse um verde pistache, um pouco mais claro. Você tem um azul claro, que é um azul. Ele não é claro, ele chega a ser médio, assim, se você for categorizar. Para ser o inverno, eu achei um inverno muito vivo, muito comunicativo. Então, assim, a gente não tinha isso. Eles usam sempre muito marrom e muito cinza. E nesse inverno eles trouxeram muitas coordenações de cores. Então, ver também a cartela de cores se abrindo para algo funcional, porque a gente já vê no varejo também essas coordenações muito mais ousadas, que a gente tinha perdido esse espaço. A gente está vendo nas passarelas, desfile da Prada, a gente estava falando. Que delícia ver a coordenação de cores. Aquilo foi uma aula de famílias de cores, de coordenação. Então, assim, ver as marcas trazendo isso também e ver que isso vai chegar no nosso varejo é uma coisa muito bacana para a gente, porque funciona muito bem para o nosso país. A gente tem medo, mas uma vez que a gente se apropriar disso, o brasileiro combina cores como ninguém. Então, isso para mim é algo que me anima muito, sabe? E tem alguma cor assim. Ah, vai ser um monte de cores, né? É porque eu me lembro que na de fevereiro você ainda achou muito interessante, porque pela primeira vez você percebeu que a Premier Vision, um, WGSN, estava todo mundo falando a mesma linguagem, né? Em termos de Tem as cores comportamento. principais, mas eu vou soltar aqui, a gente não vai guardar isso pro aulão, não, É, guarda pro aulão, né? Guarda porque pro aulão. a cartela tá fechadinha, assim. Tá, Eu lembro que eu guarda pro cheguei, aulão. olhei a cartela, liguei pro pessoal da empresa e falei, gente, cartela bateu em cima, assim, porque a gente vai reunindo informações e tal, e antes a feira pra gente já é uma confirmação, né? Então, eu liguei para eles e falei: olha, bateu, nossa cartela tá em cima, confirmação do varejo. Então, assim, tem as cores principais e a gente já vê tudo caminhando exatamente para elas e elas funcionam no nosso mercado. Então, eu acho que isso vai ser algo muito bacana para a gente ter um inverno muito mais interessante, porque a gente não tem mais, né, essa coisa interessante. Eu não aguento mais ver o pé de pule, o pé de coque, o príncipe de Gales. Jesus, sabe? O terninho de tweed. Vamos queimar aquela. E aí o ruim é que a gente vê que todas as marcas vão para o mesmo lugar, né? Ah, agora tá usando isso, aí vai todo mundo para aquele É um negócio ali, desespero, é um e aí desespero. E não cansa, né? precisa, né? Porque a gente pode pegar dentro de tanto conteúdo, de tanta pesquisa, a gente pode ir puxando, né? E criando em cima disso. É porque eu entendo também que a gente trabalha com velocidade. E a gente precisa vender, da mesma forma que a gente vê isso refletido muito nas grandes marcas, que hoje é tudo sobre número e cada vez menos criatividade e espaço de experimentação. Mas é possível, quando você conhece a sua marca, quando a sua marca já tem uma raiz ali, você criar em cima dessas tendências e dando uma experimentada. Porque é um espaço seguro, né? Você tem 5 cores, essas 3 se conversam muito. Vamos tentar criar umas coordenações bacanas, promover essas cores, porque vai muito da marca querer promover aquela cor também, não só ficar refém da, do público geral, que muitas vezes nem sabe o que que é, né? Exato, acho que é muito. Enfim, a questão de cores
tem que estar no aulão. Vai estar no aulão, porque também a gente vai conseguir esmiuçar, mostrar direitinho cada cor, mostrar como se usa, como, né, como que cada coisa vai. Não adianta a gente soltar aqui uma cor aleatória, porque não é Sim. isso, né? Não é sobre, e agora aposta nisso, como se fosse uma receita. É muito sobre entendimento das coisas. Tudo bem, ainda falta uma, querida, ainda falta Falta uma. uma, e eu lembrei exatamente o que eu queria falar, que foi uma experiência muito legal também. Há um tempinho atrás, eu até salvei no meu Instagram, eu vi um reels da Le Farah falando sobre as profissões do futuro no mercado de moda. E eu achei assim fantástico. Ela estava usando um livro para falar sobre o futuro das profissões. E eu assisti uma palestra para falar exatamente sobre isso, sobre o futuro da moda e sobre o futuro dos profissionais no nosso mercado. Porque isso é uma questão, a gente fala muito disso no Brasil, sobre a falta de mão de obra no nosso mercado, tanto para TA, quanto para as costureiras, enfim, uma infinidade de essa dificuldade mesmo de encontrar mão de obra qualificada, enfim. Só que isso é um problema global do nosso setor. E ali eles estavam apresentando uma palestra muito legal sobre isso, onde eles falavam da importância da gente, de fato, estruturar essa coleção de acordo com quem se é, né? De fazer essa marca se comunicar cada vez mais, se comunicar criando experiências no off e saber fazer isso muito bem, usar isso no online. Que ele falou que a gente hoje vive uma era, eu não lembro o nome da pessoa, depois eu até procuro e passo, porque era um cara muito legal. A gente vive numa era extremamente digital e muitas marcas ainda têm dificuldade com a comunicação no online, não sabe fazer isso direito, da importância de aprender a fazer isso e como esses profissionais no futuro também vão ser profissionais criativos, pessoas que pensam de forma estratégica, que ainda hoje a gente não valoriza isso, a gente ainda está muito focado no vender, mas o vender as pessoas ainda não conseguem conectar que quando você se comunica de uma forma assertiva, isso vai gerar resultado para você. Então ele fala dessa mudança com as gerações mais novas entrando no mercado de trabalho, como eles vão trazer esse olhar estratégico, essa criatividade linkada com a tecnologia, que é uma dificuldade ainda para muita gente, né? Então aquilo ficou mexendo na minha cabeça, porque às vezes a gente fala TikTok, não sei o que lá, mas a gente está copiando, a gente está indo na onda, né? Ele fala das pessoas que entendem isso e trazem de forma estratégica para o mercado de moda. Eu achei muito bacana também. Muito. E só uma pergunta, se citou o nome da Alê Fará. Beijo, Alê, a gente te adora. Muito. E saudades, inclusive, de encontrar a Alê nos rolê, nas festinhas, que ela é animada. Sachinhas. Mas ela fala sempre muito sobre sustentabilidade, e hoje eu almocei com a Tassi Abreu, que hoje coordena a sustentabilidade dentro do Grupo Riachuelo e foi durante muito tempo do Grupo Soma. E a gente almoçou, foi uma delícia. E eu não sei nem se pode falar, mas vou falar. Mas Censurado. não perguntei a ela se é spoiler, assim, se é segredo, Não mas acho que não. falou? Não falou é porque não é. Mas ela estava. E eu achei muito bonito, assim, muito legal, né? Do quanto a Riachuelo tem buscado caminhos mais sustentáveis e tudo mais. E ela falando de um projeto que eles estão agora de reciclagem de tecido e que está acontecendo já junto com uma tecelagem, enfim, com alguém, em que eles mandam os resíduos têxteis deles e lá eles já transformam em novos fios, em novos tecidos, Que novos fios, né? incrível! A princípio o algodão, né? Então eles já mandam separadinho por cor para não ter aquele problema de sair um tecido todo Aquele que colorido, todo procó, esquisito. porque Então aí eles já acaba mandam. ficando um cinza amarronzado, Exato. com uma cor Fica uma cor, horrorosa. parece quando a gente fazia no colégio, não sei se você chegou a fazer isso, mas que a gente fazia reciclagem de papel. Você batia o Aham. papel no liquidificador e depois Sim, depois ela. botava para secar. E aí virava uma cor feia, né? É, Então aí eles já mandam para essa empresa o algodão todo branquinho, o jeans todo separado, o denim, porque aí quando for tecer o novo fio a partir daquela reciclagem, o fio já vai ter exatamente a cor que precisa ter
E eu É achei o incrível. máximo. Então, já estão, acho que, começando a comercializar esse tipo de produto feito, e aí o resíduo da própria fábrica vai para essa empresa que transforma em fio e depois tece uma nova base de tecido com fio reciclado. Eu achei o máximo. E por que eu estou falando tudo isso? O olhar da sustentabilidade ainda está bem forte também na Premier Vision, você viu bem isso lá, assim, porque eu acho que hoje até a questão da sustentabilidade mudou muito, né? Assim, no início a gente achava que seriam uns tecidos muito roots, e hoje a gente percebe um monte de certificações que dão ali a tecidos Tá com, muito mais com para esse olhar cor, das com certificações da carimento, né? rastreabilidade, muito menos essa coisa imaginativa do futuro sobre a matéria-prima e mais exatamente sobre a confiabilidade do que você está usando. Então, muito se fala sobre esses certificados, porque são coisas que realmente funcionam, né? Certificados, a rastreabilidade, a importância da rastreabilidade e olhar a sustentabilidade de uma forma possível para o nosso setor, né? A gente por muitos anos ficou buscando uma solução muito mirabolante e ela hoje eu vejo esse olhar da indústria para o que é possível a gente fazer, qual é o melhor caminho para a gente começar a estruturar esse futuro. Então eu vejo que a sustentabilidade ela nunca vai sair de pauta, mas ela está se tornando um assunto muito mais sério, muito menos como que eu posso falar assim, do será, do porquê e do vamos fazer uma coisa que vai dar resultado, assim. Então, esses certificados entram de uma forma muito importante, fala-se muito mais abertamente sobre as fibras, né, sobre os fios, a gente vê ali a quantidade de matérias-primas sendo apresentadas com fios reciclados, então, tudo é colocado. A gente não tinha esse tipo de especificação tão aberta nas etiquetas que a gente vê lá, que as empresas apresentam, e assim, todas elas colocando isso de uma forma comum, como se não fosse algo, como se fosse só algo necessário. Eu acho muito bacana essa mudança de olhar, sabe? É esse o caminho e não tem outra opção, tem que fazer. Não é um greenwashing, isso já entra na realidade do mercado, sabe? Eu acho isso muito bacana. Muito bom. Acho que é isso, né? Acho que é isso, porque senão a gente vai acabar entregando muita coisa que a gente vai ter na aula. Mas é muito legal, né? Porque aí, Isabela, a gente tem na aula também a gente vai dar spoilers de coisas que a Isabela viveu. Eu não sei, eu ainda não sei, porque a gente ainda não A conversou. gente não Mas conversou. em fevereiro você foi participar até de um velório, lembra? Você participou de um velório Foi, aleatoriamente. Da Nicole. Gente, foi ótimo. Ela entrou aleatoriamente numa igreja e estava rolando um velório e ela ficou lá no velório. Foi, dessa vez eu fui pedida em casamento por um turco num restaurante, precisei até Olha, mudar tá de mesa. vendo? Aquela que fala. Essa eu ainda não tô sabendo, né? A gente Spoiler até precisa. pra mim. Acho que a gente pode fazer um episódio 2 só com as suas histórias Mas, ó, a mulher, ela não tem um dia de paz. Porque eu sei que teve né, greve No no metrô, metrô, que eu foi. vi um dia você lá andando feito uma louca para voltar pro hotel. Enfim, Foi isso. a gente faz um episódio só o off, né, do que acontece nas feiras, Ah, de como a olha, é gente fica história, hein? acabado, de como é cansativo, de como a gente, enfim, todas essas tretas. A gente pode fazer um episódio de tretas aí. Eu Mas topo, porque é muito isso, assim, é muito diferente esse tipo de viagem que eu faço, que é uma responsabilidade muito grande de você coletar o máximo de informações possível ali, de uma forma que você entenda depois. Você passa o dia vendo muita coisa, então eu acabei criando meu próprio sistema ali para não me perder no dia a dia do que é o quê, de como que eu vou construir aquela narrativa na minha cabeça. Mas é tão diferente de você fazer uma viagem e ter que tirar uma foto bonita, sabe? É claro que a gente coloca isso no meio também, mas é um olhar completamente focado para observação. Então, isso é muito legal. Ah, eu sou completamente apaixonada por essa área, né? Eu não posso. quem sabe em 2026 ou 27 a gente não faça uma missão avesso para a Europa
e leve alguns Vamos. empresários já com um roteiro pronto de como visitar, o que que é Ia importante ver. amar. E quando a gente vai para essas feiras, se você não conhece, não entende, você fica muito mais perdido do que achado, né? É muito É, difícil. é muita Meu coisa pai foi acontecendo ao mesmo ensinado tempo, né? por uma estilista que foi a mentora dele nesse processo. Ele me passou esse conhecimento, mas eu vejo muitas pessoas ali na feira mesmo, numa primeira vez, sem saber por onde começar, o que fazer, essa pesquisa de varejo também, né? Mas para onde que eu olho, como que eu coleto essa informação, para onde que eu vou? Então, é na base da experiência. Eu ia amar fazer essa É. expedição avesso. Quem sabe a gente faz uma Vamos expedição deixar avesso, joga para o universo. joga para o universo, né? Para a gente conhecer a Premier Vision, mas com esse grupo, e um grupo em que no final do dia a gente pode trocar todo mundo, onde a gente Achei faz que você ia um. falar tomar um drink. Você falou. Não, tomando drink, com certeza, tomando drink. Mas é aquele drink que a gente toma e fica ali, tipo, o que cada um viu, o que achou mais importante. Maravilhoso. Como Essa se é a fosse, parte que eu sinto falta de viajar sozinha, sabia? Porque no como fim se do fosse dia sou eu e aula meu mesmo, né? caderninho, meu celular, e faz muita diferença trocar essas informações e trocar olhares, né? Como que bateu no outro, qual foi a percepção do outro. Isso é muito rico também. Mas no mais, como a gente ainda não tá tendo, mas pode vir a ter, vamos de aulão, porque a gente está trazendo tudo isso por um preço simbólico e, assim, muita informação. E a gente pode ter esse espaço no final para a gente fazer essa troca, né? Sem De dúvida. como é que Gente, bateu para as pessoas recebendo esse conhecimento que a gente está trazendo. dá menos de R$ 100 ao aula. É menos de R$ 100. Porque ainda que tenha a taxa lá do Simpla, dá 90 e pouquinhos reais. É muito, muito, muito Não tá barato. pagando nem meu cafezinho. Não, ainda mais com o euro do jeito que tá, não paga nada. Mas de verdade, né? Assim, é um olhar já super apurado do que aconteceu lá dentro, mas de um jeito muito já resumido para o mercado brasileiro e por um preço muito barato. Porque a gente quer realmente que essa informação chegue para mais e mais pessoas, para que as pessoas realmente consigam fazer planejamentos e marcas mais fortes e estratégias que funcionam. A gente sabe que o mercado não está fácil, mas sempre tem saída, né? Sempre tem um jeito, né? O O intuito é essa clichêzão lá. colaboração, né? A gente tem esse conhecimento, é algo muito importante, é muito necessário, por que não dividir com o máximo de pessoas, né? E fortalecer nosso mercado, né? Eu acho que é Exato. muito sobre nesse lugar que a gente se coloca aqui, quando a gente cria algo tão bacana, né? Perfeito. Então, o link está no descritivo, está também no meu perfil, no perfil da Isabela, Fábio Monerá, Tedesco Isabela, está lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar DM para a gente, pelo Instagram, a gente responde, não tem problema. A aula vai acontecer no dia 13 de outubro, é à Ao noite, ela não vivo, ao vivo, ela não fica gravada, porque a gente quer estar com vocês, a gente quer estar ali para poder, de repente, tirar uma dúvida, responder uma questão. Não é uma aula, é uma troca muito grande em que a gente vai ver o que está acontecendo lá fora e vai traduzir isso para que você, no seu negócio, consiga aplicar. Então, não é aquela teoria, assim, é isso, é isso. Não é fórmula. É como a gente pensa estrategicamente para o negócio de cada um. E é isso. Bela, obrigado. isso. Muito, muito bem-vinda de volta. Fico feliz, estava com saudade. Estou com saudade que a gente ainda não Ai, bateu eu papo, a gente não também. fofocou. Mas, enfim, feliz. Obrigado, viu? Um beijo a todos. Ó. Beijo. Até a Beijo. próxima. Até.